Toma Tadalafila, mas continua falhando? O problema pode ser a água que você não está bebendo. Para diabéticos e hipertensos, a desidratação simplesmente trava o efeito do remédio no corpo. Vou te mostrar o ajuste hídrico exato que libera a sua potência. Assista até o fim e se inscreva para não perder esta dica vital. Se esse tema é importante para você, se inscreva agora e deixa nos comentários sua idade, sua cidade e seu estado com a palavra-chave Tadalafila. Antes de qualquer coisa, um aviso simples e responsável. Tadalafila é um medicamento seguro quando usado do jeito certo e com acompanhamento. O problema é que se a glicose vive alta ou a pressão oscila, o corpo reage como freio de mão puxado. Não é falta de potência, é fisiologia travada. A boa notícia? Existem ajustes práticos que liberam a via do óxido nítrico, melhoram a circulação e fazem a Tadalafila trabalhar a seu favor na vida real, não só no papel. Deixa eu te apresentar o João, 56 anos, diabético tipo 2 e hipertenso, ambos controlados nos remédios. Ele tomava Tadalafila e dizia, parece que não pega. Só que quando eu revisei os horários, a hidratação, o que ele comia antes e depois, a história mudou. O corpo dele precisava de estabilidade, não de mais força, e é essa virada que eu quero te mostrar passo a passo. Primeiro ponto para quem é diabético: picos de açúcar são sabotadores de ereção. Quando a glicose sobe, os vasos ficam mais rígidos, a parede do endotélio inflama e o sinal da Tadalafila perde potência. No João, a troca do pão branco de noite por legumes, feijões e folhas mudou o jogo. Ele começou a acordar menos inchado e com pressão mais estável. Pequenas escolhas, grande impacto. Quem é hipertenso precisa da mesma lógica de base: menos sal escondido e mais potássio natural. Não é moda, é mecânica da pressão. No dia em que o João trocou embutidos por comida de verdade e colocou uma pequena porção de abacate no fim da tarde, a variabilidade da pressão caiu. Um corpo calmo responde melhor à Tadalafila. Agora, o detalhe que pouca gente conta: a janela antes do uso. Se você toma Tadalafila com o estômago cheio de gordura ruim e açúcar, a circulação vai para a digestão, não para onde você precisa. Quando o João passou a usar um lanche leve de proteína com gordura boa e 2 ou 3 horas antes, uma fonte de nitratos, como folhas escuras ou um pouco de beterraba diluída em água, a resposta ficou consistente. É simples, mas é ciência aplicada na rotina. Hidratação é outro tijolo dessa ponte. Pressão alta e glicose alta adoram corpo desidratado. Água suficiente deixa o sangue menos espesso, ajuda o rim a trabalhar e dá um palco melhor para a Tadalafila agir. No João, de dividir a água ao longo do dia, as dores de cabeça sumiram e o bem-estar aumentou. Segurança sempre vem junto. Se você usa nitratos para o coração, segure. Não combine com Tadalafila. Se usa alfa-bloqueador, organize os horários com seu médico. E álcool em excesso? Desestabiliza tudo. Aqui é vida real, não fantasia. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como o João organizou manhã, tarde e a janela pré-uso, com exemplos de refeições que cabem no seu bolso e respeitam diabetes e pressão alta. Você vai entender por quê, quando o terreno fica sólido, a Tadalafila entrega o que promete, e como manter isso sem virar refém de nada. Manhã do João começa simples e estratégica. Ele acorda, bebe um copo de água e dá um passeio de 12 a 15 minutos ao ar livre. Não é maratona, é ativar a circulação sem estressar o corpo. A seguir, café da manhã que não derruba nem a glicose nem a pressão. Omelete de 2 ovos com espinafre salteado no azeite, uma porção pequena de feijão preto aquecido das sobras do jantar e uma xícara de café polvilhada com canela. Nada de pão branco, suco açucarado ou embutidos. Isso dá ao endotélio um início de dia calmo, que mais tarde ajuda a Tadalafila a ter palco para atuar. Entre o café e o almoço, João mantém uma garrafinha por perto e toma goles de água ao longo da manhã. Desidratação é inimiga silenciosa da ereção, especialmente em quem tem diabetes e pressão alta. No almoço, ele organiza o prato em 3 partes: metade salada de folhas escuras, rúcula, alface, couve crua fininha, com azeite. 1/4 de proteína magra
ou peixe gordo, como sardinha grelhada, e 1/4 de carboidrato com fibra, por exemplo, grão de bico ou arroz integral em pequena porção. Se quiser sobremesa, opte por quadradinho de chocolate 70% após a refeição. O objetivo é manter a glicose estável e reduzir inflamação, criando terreno para a via do óxido nítrico. Sal de adição é mínimo. O sabor vem de ervas, alho e limão. Bebidas alcoólicas ficam para outro momento da vida, não para dias em que o desempenho importa. João percebeu que, ao cortar a cerveja só hoje, a pressão parou de oscilar na hora errada. À tarde, o foco é energia constante. Se bate fome, ele usa uma combinação pequena de proteína com gordura boa, iogurte natural com uma colher de chia ou queijo branco com um punhado de pistache. 0 biscoito doce, 0 refrigerante. Quando planeja usar tadalafila à noite, João inicia uma janela pré-uso de 2 a 3 horas. Nesse período, ele adiciona uma fonte leve de nitratos naturais, como suco de beterraba diluído com água ou um smoothie de couve com limão. Isso não substitui o remédio, entrega a matéria-prima para a vasodilatação funcionar com mais previsibilidade. 60 a 90 minutos antes, nada de prato pesado. Ele mantém um lanche controlado, como o próprio iogurte com chia, e evita açúcar rápido. 30 a 60 minutos antes, hidrata com água e pode incluir 2 fatias de melancia que trazem citrulina sem pesar. Toranja e suco de toranja ficam fora do dia, porque podem alterar a concentração da tadalafila. O mesmo vale para combinações perigosas com nitratos de uso cardíaco. Se esse é o seu caso, não use. Alfa-bloqueadores exigem ajuste fino de horário com o médico para evitar quedas de pressão. Existe ainda um detalhe comportamental que o João adotou e fez diferença: reduzir a ansiedade de desempenho. 5 minutos de respiração lenta antes do momento íntimo. 4 segundos para inspirar, 6 para expirar, por 5 a 8 ciclos, baixam a frequência cardíaca, estabilizam a pressão e melhoram a percepção corporal. Não é misticismo, é fisiologia favorecendo a ação da tadalafila. Quando somou rotina, comida de verdade, hidratação e a janela certa, o parece que não pega virou consistência. É isso que vamos consolidar no próximo bloco, com alternativas práticas de jantar e ajustes para dias de treino, sempre respeitando diabetes e pressão alta. O jantar do João virou o pilar da estabilidade. Ele percebeu que era ali, no fim do dia, que os deslizes puxavam a glicose para cima e a pressão para os lados. A regra que funcionou foi simples: metade do prato de legumes variados, 1/4 de proteína e 1/4 de carboidrato com fibra. Em dias comuns, ele monta uma travessa com abobrinha, brócolis e pimentão salteados em azeite, temperados com alho, limão e ervas, sem molho pronto. De proteína, frango desfiado ou tilápia grelhada. De carboidrato, feijão com pouco caldo ou lentilha. Quando bate vontade de arroz, ele usa arroz integral em porção pequena e só combina com feijão, sem pão, sem batata frita e sem sobremesa. Esse arranjo dá saciedade sem pico glicêmico e reduz a retenção de líquido, o que deixa a pressão mais previsível. Para fechar, um fio de azeite e nada de sal extra na mesa. O sabor vem das ervas e do limão, e isso faz diferença na resposta à tadalafila. Nos dias de treino leve, caminhada mais longa, bicicleta ou musculação moderada, João organiza as refeições para evitar hipoglicemia e não forçar a pressão. Se ele vai treinar à tarde, almoça com fibra e proteína e, 60 a 90 minutos antes do treino, usa uma fruta de índice glicêmico moderado, como maçã pequena, junto de um punhado de castanhas. Depois do exercício, ele bebe água, não energético, e retorna a uma refeição com legumes e proteína. Esse fluxo preserva o endotélio, melhora a sensibilidade à insulina e mantém o corpo responsivo à tadalafila quando necessário. Nos dias em que planeja usar tadalafila à noite, evita treinos intensos muito próximos do horário para não confundir a pressão e mantém a mesma janela de lanche leve e nitratos naturais que contei antes. Há truques de cozinha que viraram rotina. Ele dessalga queijos e usa versões mais magras, troca tempero industrial por mistura de ervas, páprica doce, cúrcuma e pimenta do reino.
Prepara caldos em casa sem cubos prontos. Para aumentar potássio e magnésio com comida, ele intercala abacate pequeno, banana nanica bem madura em meia porção com canela, folhas escuras todos os dias, além de feijões. Isso ajuda a modular a pressão sem depender de mais comprimidos. Para a glicose, ele repete um padrão que o corpo agradece. Vinagre de maçã diluído em água antes das refeições com amido, quando o estômago permite, e sobremesa trocada por café sem açúcar ou chá de ervas. Nos dias de Tadalafila, ele passa longe de álcool, refrigerante e sobremesas. São os sabotadores discretos da vasodilatação. O ambiente também importa. João passou a jantar mais cedo quando pretendia usar Tadalafila e a manter o quarto escuro e fresco. Ele notou que, dormindo melhor, a pressão amanhecia mais baixa e a glicose mais estável. Antes do momento íntimo, guarda 5 minutos para respiração lenta, aquela sequência de inspirar em 4 e soltar em 6, repetida algumas vezes. A sensação de controle reduz a descarga de adrenalina que pode bloquear a resposta, principalmente em quem já carrega o combo diabetes e hipertensão. Somando isso à hidratação contínua do dia, ele transformou um cenário irregular em previsível. Segurança não sai de cena. Se você usa nitratos para dor no peito, não combine com Tadalafila. Se toma alfa-bloqueadores, alinhe os horários com seu médico. Se tem doença renal ou hepática, ajuste de dose e avaliação médica são obrigatórios. E lembre que toranja e suco de toranja ficam fora do cardápio do dia de uso, porque podem aumentar demais a concentração do remédio. O caminho do João foi pavimentado com comida de verdade, rotina consistente e escolhas pequenas, mas cumulativas. No próximo trecho, eu te mostro variações baratas de jantar, alternativas para quem não gosta de peixe e um plano simples de 7 e 14 dias para consolidar essa resposta com Tadalafila sem abrir mão do prazer de comer bem. Variações baratas de jantar que funcionaram para o João começam pela panela única. Ele faz um refogado de cebola e alho no azeite, joga cubos de abobrinha, berinjela e tomate, deixa suar, acrescenta uma concha de feijão já cozido e finaliza com cheiro verde. A proteína entra simples: ovo pochê por cima ou frango desfiado que sobrou do almoço. Quando quer variar sem peixe, ele usa almôndega caseira de patinho, assada no forno, sem farinha de trigo. Liga a carne com ovo e aveia fina, tempera com ervas e assa em bolinhas pequenas. Outra opção barata é a lentilha cozida com louro e um fio de azeite no prato pronto, acompanhada de salada de folhas escuras. Arroz integral aparece em porção pequena, e só quando o restante do prato está caprichado em legumes e proteína, para evitar picos de glicose. Se o desejo por algo cremoso bate, ele prepara um purê de couve-flor com um fio de azeite e noz moscada no lugar do purê de batata. O sal é contido. O sabor vem de ervas, pimenta do reino e limão. Para quem não gosta de peixe, o João provou que dá para manter a base vasodilatadora com frango, ovos, queijo branco em porções menores e feijões variados. Ele ainda inclui nozes ou castanhas em punhado pequeno em dias sem peixe. Como ele é hipertenso, reduziu embutidos a 0 e trocou queijos salgados por versões mais frescas, dessalgadas em água quando necessário. A sobremesa da noite é chá de camomila ou hortelã, sem açúcar, sem mel, sem refrigerante. Nos dias de Tadalafila, ele segura qualquer bebida alcoólica e mantém a janela pré-uso que já expliquei, com nitratos naturais e lanche leve sem açúcar rápido. Plano de 7 dias para destravar consistência com Tadalafila. Dias 1 e 2. Acerte o básico. Metade do prato com legumes, proteína magra, carboidrato com fibra, água ao longo do dia, corte de álcool e sobremesa. Faça a caminhada curta de manhã e a respiração lenta à noite. Dia 3. Introduza a janela pré-uso 2 a 3 horas antes do horário planejado de intimidade, com suco de beterraba diluído ou smoothie de couve com limão, lanche leve 60 a 90 minutos antes e hidratação 30 a 60 minutos antes. Dia 4. Repita a janela. Teste o purê de couve-flor no jantar para reduzir amido. Dia 5. Troque o jantar por panela única com legumes, feijão e ovo pochê. Dia 6.
Inclua peixe gordo no almoço ou, se não curte, nozes em porção pequena. Dia 7, revise a semana, observe pressão, disposição e qualidade do sono. Repita a janela pré-uso se houver programação de uso de tadalafila. O objetivo desses 7 dias é estabilizar glicose e pressão e ensinar o corpo a responder de forma previsível. Plano de 14 dias para consolidar. Semana 2, repete a estrutura, mas com 2 metas extras: reduzir o sal escondido a quase zero e manter nitratos naturais diários, mesmo quando tadalafila não for usada. 3 noites da semana com feijões ou lentilha no jantar, 3 noites com frango, ovos e uma noite livre dentro das regras. Em 2 dias, inclua uma fruta de índice glicêmico mais baixo à tarde, como maçã pequena, junto de castanhas. O João percebeu que essa constância, mais a respiração antes do momento íntimo, diminuiu a ansiedade de desempenho e firmou a resposta. Se algum dia a glicose sair da linha, ele segura amidos à noite e reforça folhas e legumes. Se a pressão oscilar, ele revisa o sal e checa a hidratação. O padrão é o que ensina o corpo a trabalhar com a tadalafila, não contra ela. Erros que derrubavam o resultado do João eram sempre os mesmos. Ele jantava tarde, usava tadalafila logo depois de uma refeição pesada, bebia pouca água e deixava o sal correr solto nos temperos prontos. Quando ele antecipou o jantar para 3 horas antes, controlou o sal escondido e evitou sobremesa açucarada. A resposta ficou estável. Outro tropeço comum era a ansiedade de checar se já está funcionando a cada minuto. Essa vigilância cria tensão, eleva a pressão e sabota a vasodilatação. O respiro lento de 4 para inspirar e 6 para expirar por 5 a 8 ciclos, junto de foco no toque e no ritmo, virou parte do processo, sem pressa, sem performance de filme, com tadalafila fazendo o papel dela no tempo certo. Existe um checklist de 60 segundos que o João usa no dia em que pretende usar tadalafila. Ele verifica se bebeu água ao longo do dia, se jantou cedo com metade do prato de legumes, se evitou álcool e sobremesa, se separou um lanche leve com proteína e gordura boa para 60 a 90 minutos antes, se preparou a fonte de nitratos 2 a 3 horas antes e se está sem toranja no cardápio. Por fim, confirma medicações. Se usa nitratos para dor no peito, não usa tadalafila. Se usa alfa-bloqueador, ajusta o horário com orientação médica. Se tem doença renal ou hepática, não improvisa dose. Esse minuto de checagem vale mais do que qualquer truque. Sinais de que você precisa alinhar com seu médico aparecem quando a pressão está frequentemente fora da meta. A glicose em jejum e pós-prandial vive alta. Existe dor no peito, falta de ar, tontura ou visão turva. Nesses cenários, tadalafila não resolve a base e pode até confundir o quadro. Primeiro vem o ajuste de saúde, depois a performance. O João entendeu isso quando passou 2 semanas organizando alimentação, sono e caminhada. Curiosamente, foi nessa fase que ele percebeu melhora espontânea de energia e humor, o que já favoreceu a resposta mesmo antes de usar tadalafila de novo. Rotina de mercado ajuda a disciplina. João montou uma lista curta que repete toda semana: folhas escuras, rúcula, espinafre, couve, legumes variados, abobrinha, brócolis, pimentão, tomate, feijões e lentilha, ovos, frango, sardinha em lata em água ou azeite, iogurte natural, queijo branco, aveia fina, nozes ou pistache, azeite extra virgem, limão, alho, ervas secas, canela e chocolate 70%. Para os dias de tadalafila, ele garante beterraba para suco diluído ou couve para smoothie, além de melancia para a janela de 30 a 60 minutos antes. Nada de tempero pronto, nada de embutido. Com isso, ele cozinha rápido e gasta menos, sem abrir mão de sabor. Ajustes para imprevistos entram no plano. Se o jantar atrasou e ficou a apenas 2 horas do horário desejado, João reduz o volume, foca em legumes salteados com frango e pula o amido. Mantenha a hidratação e o lanche leve mais próximo do horário, sem açúcar. Se o dia foi muito quente, aumenta a água e acrescenta uma pitada mínima de sal no almoço para não cair demais a pressão, sempre respeitando a meta do cardiologista.
Se o humor não está bom, ele mantém o ritual de respiração e contato sem pressa, lembrando que Tadalafila potencializa um processo que depende de estímulo e relaxamento. Não é botão liga-desliga. Para consolidar, João revisita o próprio corpo. Ele observa quais jantares deixaram a noite mais previsível, anota no celular e repete. Nota-se a caminhada matinal e o sono de 7 horas deixaram a pressão mais tranquila de manhã. Percebe que, quando a semana tem 3 dias com feijão ou lentilha e 2 com peixe, ou, na ausência de peixe, nozes, a resposta com Tadalafila tende a ser melhor. Esse olhar prático, sem perfeccionismo, é o que transforma conhecimento em resultado. Se você chegou até aqui, lembre de se inscrever e me dizer nos comentários sua idade, sua cidade e seu estado com a palavra-chave Tadalafila. Eu leio tudo para ajustar os próximos vídeos à sua realidade. No próximo bloco, eu descrevo passo a passo a janela ideal, com horários de referência, e mostro como o João usa Tadalafila com segurança em cenários diferentes, como dias de treino, viagens e jantares fora, sem perder o controle da pressão e da glicose. Janela ideal para o uso da Tadalafila é simples e repetível. Pense em 3 camadas. Preparo 2 a 3 horas antes, estabilidade 60 a 90 minutos antes e afinação 30 a 60 minutos antes. 2 a 3 horas antes, o João garante hidratação constante com água e inclui uma fonte leve de nitratos naturais, suco de beterraba diluído meio a meio com água, ou um smoothie de couve com limão. Nada de açúcar, nada de energético. Esse preparo não substitui a Tadalafila. Ele pavimenta o caminho para a vasodilatação ser mais previsível. 60 a 90 minutos antes, ele faz um lanche pequeno com proteína e gordura boa para evitar picos de glicose. Iogurte natural com chia ou queijo branco com um punhado pequeno de pistache. Sem pão, sem bolacha. 30 a 60 minutos antes, ele prioriza a água. E se quiser algo refrescante, 2 fatias de melancia funcionam bem. Toranja e suco de toranja ficam fora do dia, porque podem alterar a concentração da Tadalafila. E álcool, mesmo só uma taça, atrapalha pressão, hidratação e desempenho. Em dias de treino, o João encaixa Tadalafila com margem. Se o plano é usar à noite, ele treina no meio da tarde, nunca grudado no horário. Depois do treino, faz água e um lanche com proteína leve, nada de pré-treino estimulante no fim do dia. O jantar segue o padrão de metade legumes, 1/4 proteína e 1/4 carboidrato com fibra. Se caprichar demais no amido e a glicose subir, a Tadalafila pode perder potência. Quando ele mantém o combo legumes, feijão e frango ou peixe, percebe que a resposta à noite é mais estável e a pressão não oscila. Em viagens, a regra é controle do que dá para controlar. João anda com garrafinha de água, sachês de castanhas e escolhe restaurantes com opções simples. No almoço, salada com azeite, proteína grelhada e um amido com fibra em porção pequena. À tarde, planeja a janela. Encontra suco de beterraba pronto sem açúcar, dilui com água do hotel, ou, se não tiver, usa folhas escuras no prato e compensa com hidratação extra. Se o jantar for inevitavelmente mais tarde, ele reduz o volume e corta a sobremesa. Mantém o lanche leve 60 a 90 minutos antes e hidrata 30 a 60 minutos antes. Se estiver num clima muito quente, ajusta a água para não pesar a pressão. O segredo da viagem é previsibilidade, não perfeição. Em jantares fora, João escolhe grelhados, legumes e feijões quando disponíveis. Pede para trazer o molho à parte, evita pão da cesta e dispensa a sobremesa. Se os amigos insistem no brinde, ele segura. No dia de Tadalafila, álcool não entra. Ele também cuida do horário dos seus remédios de rotina para não colidir com a Tadalafila, especialmente se usa alfa-bloqueador. Quando o restaurante só tem opções muito salgadas, ele compensa pedindo água sem gás e evitando caldos e molhos prontos. Comer devagar ajuda a glicose a não disparar. Quanto mais suave a curva, melhor o palco para a Tadalafila. Se algo fugir do plano, jantar atrasou, trânsito, ansiedade,
João recupera com o que tem, reduz porções, faz respiração de 4 por 6 por 5 ciclos, hidrata e mantém o lanche leve sem açúcar. Ele não testa a toda hora, confia no processo e deixa a Tadalafila atuar com estímulo, tempo e relaxamento. E quando percebe qualquer sinal de alerta como dor no peito, tontura, falta de ar ou visão turva, ele para e busca orientação, porque segurança vem primeiro. Se esse passo a passo está te ajudando, se inscreva agora e me conte nos comentários sua idade, sua cidade e seu estado com a palavra-chave Tadalafila. Eu leio tudo para adaptar os próximos blocos à sua realidade. Linha do tempo que deixou o dia do João previsível, mesmo com diabetes e pressão alta. Ele acorda e hidrata, faz a caminhada curta, toma café da manhã com proteína, folhas e gordura boa. Entre o café e o almoço, mantém água por perto e evita beliscar açúcar. No almoço, metade do prato com folhas e legumes, 1/4 de proteína, 1/4 de carboidrato com fibra. À tarde, se tiver fome, escolhe lanche pequeno com proteína e gordura boa, sem farinha branca. Se for um dia de Tadalafila à noite, ele ativa a janela. 2 a 3 horas antes entra a fonte leve de nitratos naturais. 60 a 90 minutos antes vem o lanche leve. E 30 a 60 minutos antes é água. E se quiser, melancia. O jantar é cedo, leve e sem sobremesa. Antes do momento íntimo, 5 minutos de respiração lenta. Essa cadência ensinou o corpo do João a responder sem sobressaltos. Quando a rotina sai do eixo, o João usa um diário rápido, no celular mesmo. Ele anota o horário do jantar, o que comeu, água ingerida e se fez à janela. Marca também pressão e glicose quando tem como medir. Esse registro simples mostra padrões. Quais jantares atrapalham, qual distância entre o jantar e a Tadalafila funciona melhor, quais dias de treino exigem lanche extra. Em 2 semanas, ele já tinha clareza. Toda vez que misturava amido em excesso com sobremesa, a noite perdia qualidade. Quando focava legumes, feijão e proteína, a resposta era sólida. Mitos que confundem. Diabético não pode usar Tadalafila. Errado. O ponto é controle e segurança, alinhados com o médico. Pressão alta e Tadalafila não combinam. A verdade é que pressão instável é que não combina. Com pressão controlada, a experiência do João mostrou previsibilidade. Basta aumentar a dose. Na rotina dele, o que ganhou o jogo foi estabilizar comida, sono, água e a janela correta, não empilhar comprimidos. Sinais de ajuste fino que o João aprendeu a reconhecer. Se acorda com a boca seca e dor de cabeça, ele revisa hidratação e sal do dia anterior. Se a glicose pós-jantar passou da conta, reduz amido à noite no dia seguinte e reforça legumes e feijões. Se sentiu tontura ao levantar, ele checa a proximidade entre anti-hipertensivo e Tadalafila e conversa com o médico sobre melhor horário. Se a semana foi estressante, ele coloca intencionalmente caminhadas leves e respiração antes de dormir. São detalhes pequenos, mas cumulativos. Cardápio rotativo que cabe no bolso e funcionou. No café, omelete com espinafre e azeite, feijão aquecido e café com canela. Alternativa, iogurte natural com aveia fina e chia, mais folhas cruas no prato. No almoço, salada grande com azeite, sardinha grelhada e porção pequena de grão de bico. Alternativa sem peixe. Frango grelhado, feijão e legumes salteados. No jantar, legumes variados, frango desfiado e feijão, ou lentilha com salada de rúcula e tomate. Lanche da tarde, se necessário, queijo branco com pistache ou iogurte com chia. Na janela de Tadalafila, entra suco de beterraba diluído ou smoothie de couve com limão. Lanche leve com proteína e gordura boa. Água e, se quiser, melancia. Fora do prato ficam toranja e álcool, especialmente no dia da Tadalafila, como o João conversa com o médico. Ele leva o diário com horários, refeições e medidas de pressão e glicose. Pergunta sobre melhor horário dos remédios de rotina para não colidir com a Tadalafila, confirma segurança se usa alfa-bloqueador e reforça que não usa nitratos. Esse diálogo evitou tropeços e deu segurança para manter o plano.
Se esse passo a passo está ajudando, se inscreva agora e me diga nos comentários sua idade, sua cidade e seu estado com a palavra-chave Tadalafila. Eu leio tudo e trago ajustes práticos para a sua realidade. No próximo trecho, eu fecho com um guia relâmpago de plantão para dias fora de casa, um checklist final do João e respostas objetivas para as dúvidas mais comuns sobre Tadalafila em quem é diabético ou hipertenso. Guia de plantão para quando você estiver fora de casa e quiser manter a resposta com Tadalafila. Pense na regra do mínimo viável. Água sempre por perto, prato simples e sem molhos prontos, proteína grelhada com salada, um amido com fibra em porção pequena e nada de álcool. Se o jantar inevitavelmente for mais tarde, reduza o volume e priorize legumes e proteína. 2 a 3 horas antes do horário planejado, procure uma fonte prática de nitratos naturais, salada de folhas escuras no restaurante ou suco de beterraba sem açúcar que você dilui com água. 60 a 90 minutos antes, lanche leve com proteína e gordura boa. Iogurte natural ou queijo branco, sem pão. 30 a 60 minutos antes, hidratação e, se houver, 2 fatias de melancia. Toranja e suco de toranja ficam fora do dia. Em clima muito quente, aumente a água e mantenha ritmo calmo para não bagunçar a pressão. Checklist final do João para o dia de Tadalafila. Acordei e hidratei? Caminhei 12 a 15 minutos? Café da manhã com proteína, folhas e gordura boa, sem açúcar? Almoço com metade do prato de folhas e legumes, 1/4 de proteína e 1/4 de carboidrato com fibra? Cortei álcool e sobremesas hoje? Já programei a janela de 2 a 3 horas com nitratos naturais? Separei o lanche leve de 60 a 90 minutos antes? Estou sem toranja? Bebi água 30 a 60 minutos antes? Organizei horários dos remédios para não colidir com Tadalafila, especialmente se uso alfa-bloqueador? Não uso nitratos para dor no peito? Se algo fugiu, respiração lenta de 4 por 6 por 5 a 8 ciclos e foco no processo, sem testar a cada minuto. Respostas objetivas para dúvidas comuns. Diabético pode usar Tadalafila? Sim, com controle da glicose, avaliação médica e atenção à rotina alimentar e de hidratação. Hipertenso pode usar? Sim, com pressão controlada. Pressão instável é o que não combina. Tadalafila diária ou sob demanda. Depende do seu contexto clínico. O que importa é consistência da base e orientação médica. Quanto tempo para agir? Em geral, janela de 30 a 60 minutos, mas a previsibilidade melhora quando você cumpre a preparação e o estímulo adequado. Efeitos colaterais comuns? Dor de cabeça leve, rubor, congestão nasal, indigestão. Se vierem fortes, converse com seu médico. Quando não usar? Uso de nitratos, eventos cardíacos recentes, pressão muito baixa, insuficiência renal ou hepática significativa sem ajuste e acompanhamento. Posso treinar pesado antes? Evite treinos intensos muito próximos do horário para não confundir a pressão. Vale sobremesa só hoje? Nos dias de Tadalafila, não. O pico glicêmico sabota a resposta. O que consolidou o resultado do João foi repetir o básico com paciência. Comida de verdade, sal controlado, hidratação, janelas consistentes e respiração lenta para derrubar a ansiedade de desempenho. Ele não aumentou comprimidos. Ele organizou o terreno. É esse terreno, glicose estável, pressão previsível e corpo descansado, que permite a Tadalafila entregar o que promete na vida real. Se este passo a passo te ajudou, se inscreva agora e me diga nos comentários sua idade, sua cidade e seu estado com a palavra-chave Tadalafila. Eu leio tudo para ajustar os próximos conteúdos à sua realidade e continuar te acompanhando com orientações práticas.